Dia. Que a graça do Senhor esteja conosco nesta manhã. Nós vamos iniciar o culto a Deus com alegria, com gratidão. E quero convidar os irmãos, então, para que, nesse espírito, abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 2, do verso 6 até o verso 20. Abacuque, livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 2, verso 6 até o verso 20. Eu vou convidar o irmão Tiago para fazer a leitura alternada conosco. Então eu vou ler os versos pares, a partir do verso 6, e a igreja, juntamente com o irmão Tiago, lerá na sequência, alternadamente, esse texto da palavra do Senhor. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de apoio. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta, por o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Vamos ler juntos o 20? O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O irmão Tiago vai permanecer aqui. Nós vamos orar silenciosamente por alguns instantes e logo depois nosso irmão presbítero Tiago vai nos conduzir, então, na oração de confissão, oração audível, apresentando todo o povo de Deus, cada um de nós, diante dele, clamando pelo perdão,
para que possamos, de fato, irmãos, reconhecer que o Senhor está no seu santo templo e que nós, como criaturas, como servos, devemos nos portar com total reverência e humildade, reconhecendo a nossa necessidade da presença e da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos entrar na presença dele. Vamos então orar alguns instantes e depois o irmão Tiago nos conduzirá de maneira audível. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como acabamos de ler na Tua Palavra, ó Deus, ai daquele que peca contra o Senhor, ó Deus. Por isso nós podemos suplicar ao Senhor, tem misericórdia do Teu povo, ó Pai. Amém. Tem misericórdia de nós, porque somos tão pequenos, frágeis, ó Deus, somos pecadores, e carecemos das suas misericórdias. Ó Pai, que o Senhor possa sondar os nossos corações e, ó Deus, tirar tudo que causa, ó Deus, a nossa separação, ó Pai, que causa a destruição da nossa comunhão com o Senhor, que nos afasta de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, trabalhe em nossos corações. Sabemos que ele é enganoso e corrupto. E por isso nós precisamos do Senhor, ó Pai, porque se não fosse o Senhor, seríamos destruídos neste mundo, ó Pai. Tem misericórdia do Teu povo. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos espiritualmente enxergar as nossas falhas e abandonar os nossos erros, não para a nossa glória, para o nosso mérito, ó Deus, mas tudo para a glória do Senhor, ó Pai. Amém. Para que possamos estar mais próximo de Ti, desfrutando de uma comunhão plena, alegre e agradável com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, santifica o Teu povo, meu Pai, que Teu Santo Espírito possa instruir-nos a cada dia, iluminando, ó Pai, a nossa mente para compreender a Tua palavra conforme o Teu querer, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa encher o nosso coração, Amém. Para que, ó Deus, caminhemos com o Senhor, com alegria, servindo ao Senhor, ó Deus, como o Senhor requer de nós. Sim. Nós agradecemos e oramos, suplicando o Teu perdão. Fazemos isto no nome santo do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si todos os nossos pecados. Nós oramos a Ti, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora no livro dos Salmos. Salmo 28. Salmo 28. Salmo 28, nós vamos ler os versos 6 a 9. E desta vez nós vamos fazer a leitura em conjunto, em uníssono. Salmo 28, de 6 a 9. Leiamos. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Nós vamos agora orar ao Senhor e depois cantarmos 2 cânticos. Então eu convido a nossa irmã Maria Eduarda, Duda, que faça essa oração. E logo em seguida,
As irmãs, juntamente com o Gabriel, irmãs Duda e Nath, vão nos conduzir nos cânticos. E momento oportuno também para que os irmãos possam, no segundo cântico, trazer os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos colocar de pé? Assim nós oramos e logo depois também cantamos ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor tem derramado ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pois podemos te adorar, ó Deus, e te louvar, engrandecer o teu nome, ó Deus, de forma livre, sem, ó Deus, temer, ó Pai, nenhuma circunstância e podemos, ó Deus, exaltar o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a te adorar e te contemplar da forma que o Senhor merece. Que o Senhor volte, ó Deus, os nossos corações e as nossas mentes para a tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, esteja conosco no decorrer desse dia. Que o Senhor, ó Deus, aceite o nosso louvor. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, e nos proteja para que nós não pequemos, ó Deus, diante de ti. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Louvemos ao nosso Deus com um cântico grande ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Oremos. Bendito Deus, amantíssimo Pai, na Tua presença, Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui na Tua casa, Senhor. Agradecido, Senhor, por mais uma semana que nos concedeu e pela oportunidade que nos deste, a disponibilidade de locarmos nosso lado para aqui estar, para prestar esse culto a Ti, Senhor. Tu receba os louvores aqui cantados, Senhor, as orações que fez, Senhor, Tu receba no Seu trono de graça. Pela Tua bondade e misericórdia, tem conosco, ó Pai. Pelo Teu infinito amor, como foi cantado aqui, ó Pai. Só assim podemos confiar e esperar, Senhor, o perdão para nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, nesse momento, quero te pedir uma bênção também sobre os dízimos alçados aos gasofilares. Tu pode estar abençoando esses recursos, ó Pai, e que foram tragos. Que eu abençoo também as mãos que irão administrá-lo. Seja ricamente abençoado por Ti. Te peço, Pai, que Tu esteja com o restante do nosso dia. Logo mais passamos a estar aqui para louvar e benzer o Teu santo nome. É a oração que Te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só mais um pouquinho de pé. Vamos cantar o hino 114, Brilho Celeste?
sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, nem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Os irmãos podem se assentar. Um coro de tosses, né? Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura para a nossa instrução e também para a nossa declaração de fé da pergunta 174 do Catecismo Maior. É uma pergunta um pouquinho mais extensa, né? Então nós vamos ler com atenção e também de maneira pausada para que possamos entender a nossa profissão, né, de fé a respeito deste tema que é a ceia do Senhor. Vamos ler então a pergunta juntos e depois a resposta. Que se exige dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor na ocasião de sua celebração? Exige-se dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor que durante a sua celebração esperem em Deus, nessa ordenança, com toda a santa reverência e atenção, que diligentemente observem os elementos e os atos sacramentais, que atentamente discriminem o corpo do Senhor e, cheios de amor... Está acompanhando aqui? É? Um pedacinho? Não tem problema não. Então vamos continuar aqui. Aqui diz o seguinte, que atentamente discriminem o corpo do Senhor e cheios de amor, meditem na sua morte e sofrimentos. Vamos continuar? E assim se despertem para um vigoroso exercício das suas graças, julgando-se a si mesmos e entristecendo-se pelo pecado, tendo fome e sede ardentes de Cristo, alimentando-se nele pela fé, recebendo da sua plenitude, confiando nos seus méritos, regozijando-se no seu amor, sendo gratos pela sua graça e renovando o pacto que fizeram com Deus e o amor a todos os santos. Amém, né? Texto bastante instrutivo mesmo, porque mostra como deve ser a nossa atitude ao participarmos da ceia, né? Reparem quantas instruções temos aqui, né? Observar os elementos, meditar na morte e no sofrimento de Cristo, despertar em nós, né? A fim de que isso desperte em nós esse exercício da graça do Senhor,
a fim de que possamos nos entristecer com o pecado, termos fome e sede ardentes por Cristo, né? Então, são, de fato, várias instruções que nós recebemos da parte deste texto. Meus irmãos, nós vamos, então, agora também, na sequência, abrirmos a palavra do Senhor, no texto de Gênesis, capítulo 4, que será o texto de nossa instrução nessa manhã. Gênesis capítulo 4, um trecho bastante sensível, porque trata de uma ocorrência, né? O primeiro homicídio acontecido na história da humanidade, registrado na Escritura, do versículo 8 até o versículo 16, eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim o texto: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da palavra do Senhor, agora de maneira especial, quando vamos meditar nela para a nossa instrução. Pedimos-te, ó Deus, a tua graça, a fim de que o Senhor abra os nossos corações, entendimentos, para que possamos receber esta palavra com a devida atenção e, principalmente, possamos também extrair daqui, ó Deus, princípios fundamentais para a nossa vida e para a nossa relação contigo e também com o nosso próximo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em abril de 1994, nós fomos surpreendidos naquela época com uma das maiores tragédias do século XX. Em Ruanda, aproximadamente 800 mil pessoas foram assassinadas num período mais ou menos de 100 dias. E o aspecto mais perturbador daquele episódio, daquele genocídio, não foi apenas o número de vítimas, que obviamente já seria algo assustador, como de fato foi, mas o fato de que muitos assassinos ali conheciam de maneira íntima as suas vítimas, ou as pessoas que eles mataram. Os assassinos eram vizinhos, amigos antigos de escola, alguns familiares até, distantes, e, em muitos casos, membros até das mesmas comunidades eclesiásticas, das mesmas igrejas. Depois do episódio, alguns historiadores relataram que alguns participaram do culto no domingo e, poucos dias depois, eles estavam levantando facões, foices, enxadas contra as pessoas com quem eles haviam acabado de compartilhar nos domingos anteriores a ceia do Senhor. Interessante que, ao acompanhar esse episódio, a gente percebe que, de fato, a violência desse episódio não aconteceu somente naquele momento ali, mas era algo que já estava cultivado durante anos, por meio de discursos de ódio, discursos de inveja, ressentimento, a desumanização e até mesmo o orgulho. Aquelas ferramentas ali que foram usadas para cometer esses atos bárbaros, na verdade, foram apenas a sequência daquilo que o próprio coração humano já havia decidido.
Nessa história aqui de Caim e Abel, nós temos exatamente a mesma realidade. Veja que o primeiro homicídio da história ele não acontece no campo, onde Abel, de fato, foi morto. Mas ele começou muito antes. Ele começou quando Caim recusou ouvir a voz do Senhor. O assassinato, o cometimento do crime, aqui o homicídio, foi apenas o fruto visível, mas de um coração que já havia permitido no passado que o pecado pudesse corrompê-lo. O Senhor havia advertido Caim, se os irmãos observarem o versículo de número 7, os irmãos perceberão isso. O texto diz: o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. O pecado está sempre à porta. E essa é a primeira mensagem que nós temos aqui. O pecado está sempre à porta. Ele está sempre diante de nós e ele está sempre próximo de nós. E ele está sempre em nós. Nós somos pecadores e após a queda de Adão e Eva, nós então nos encontramos pecadores, distantes do Senhor e com os nossos corações dispostos a fazer aquilo que é mal. Quando nós observamos na nossa sociedade violências como a de Ruanda, ou como outras violências que nós já acostumamos, infelizmente, a acompanhar nos noticiários, nós percebemos o quanto esta violência e este cometimento de crimes está sendo e tem sido banalizado, tanto por nós mesmos quanto pela sociedade em geral. Ainda que a maioria de nós jamais vá levantar uma arma contra alguém para matá-lo, mas os irmãos sabem que nós convivemos diariamente com assassinatos. E podemos até expandir um pouco isso, não apenas assassinatos físicos, mas assassinatos também de reputações, de cancelamentos públicos, discursos de ódio, polarizações, como nós temos acompanhado na política brasileira de uns anos para cá, famílias inteiras sendo muitas vezes destruídas por causa desses ressentimentos, sejam ressentimentos políticos ou ressentimentos eclesiásticos, muitas comunidades cristãs, igrejas mesmo, sendo divididas por causa destas discussões de ódio, de assassinato de reputações, assassinato de pessoas, moralmente falando. E o homicídio, portanto, ele continua sendo, de certa maneira, a expressão, ou uma expressão externa, clara, daquela principal doença que está em nosso coração, uma doença espiritual muito mais profunda do que simplesmente o derramamento de sangue. Então, a questão é, o pecado, ele nos leva à violência, sempre, seja contra nós mesmos, contra o nosso corpo, contra o nosso coração, seja contra as pessoas com quem nós convivemos. O pecado, que não é confessado e nem mortificado na nossa vida, ele vai amadurecendo progressivamente, como foi o caso de Caim, até dominar o coração de maneira ampla, e isso fará ou trará uma consequência que é a destruição, primeiro, de nossa comunhão com Deus, e depois também do rompimento dos vínculos conosco e com o próximo. E, infelizmente, o pecado ele sempre vai produzir morte, não necessariamente a morte física, mas a morte também espiritual e mesmo a morte, como eu disse, de reputações, a morte de pessoas. Não à toa, o nosso Senhor Jesus Cristo, interpretando o mandamento não matarás, ele disse exatamente isto. Ele disse, olha, todo aquele que se volta contra o seu irmão, que o chama de tolo, ou que, no sentido ali de difamar, de caluniar, etc., ele está matando essa pessoa, porque essa é uma das formas mais sutis de nós eliminarmos alguém da nossa convivência cristã. É exatamente quando nós, então, matamos a reputação desta pessoa, seja por maledicências, seja por difamações, ou mesmo até pela indiferença, pela rejeição, pela negativa que nós fazemos, chamados cancelamentos desta pessoa. Então, eu queria comentar com os irmãos, queria meditar aqui, em alguns princípios que aparecem nesse texto. Primeiro, exatamente este que eu já iniciei. O pecado ele sempre vai amadurecer progressivamente
quando o ser humano, quando nós desprezamos a voz de Deus. O versículo 8, repare, irmãos, ele começa de uma maneira bem surpreendente, e surpreendentemente simples, né? É uma narrativa bastante objetiva, sem qualquer tipo de padrão emocional no texto, mas simplesmente uma narrativa objetiva. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Né? E sucedeu então que, estando eles ali no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Interessante que aqui a sobriedade do texto, ou a maneira como Moisés coloca esse homicídio, é que causa, de fato, o impacto sobre nós. Né? Porque aqui, como eu disse, não há uma descrição dramática, não há uma luta, não há detalhes. O texto não quer, como fazem os jornais sensacionalistas, né? O texto não quer explorar esses aspectos secundários, quer dizer, como foi essa morte, o que ele fez, tal. Não, porque o texto ele não quer apelar exatamente para esses aspectos que não fazem diferença se você mata envenenando ou se você mata com uma espada, não faz diferença. A questão aqui é que o homicídio aparece como uma consequência inevitável daquele pecado que já estava crescendo silenciosamente no coração de Caim. Então, o ponto é que esse episódio ele continua exatamente aquilo que nós vimos no sermão anterior, especialmente ligados ao versículo 7, quando Deus disse, se procederes bem, não é certo que serás aceito? E então Deus diz, o pecado jaz à porta. Nunca se esqueçam, irmãos, dessa prescrição aqui. Antes do juízo, repare que houve uma advertência de Deus para Caim. O pecado jaz à porta. Pastor Calvino, comentando esse texto, observa que o Senhor ele não corrigiu Caim apenas para condená-lo, mas para conduzi-lo ao arrependimento. Quer dizer, o fato de Deus dizer o pecado jaz à porta era uma maneira de Caim perceber que ele poderia, de fato, lutar contra esse pecado. O seu desejo será contra ti. Repare, mas a ti cumpre dominá-lo. E esse princípio ele percorre toda a Escritura. Os irmãos vão perceber que sempre Deus ele mostra a nossa situação de pecado, mas ele também nos adverte antecipadamente para que nós possamos não pecar. Por exemplo, Noé ele foi advertido antes do dilúvio, antes do juízo. Deus também advertiu o Faraó antes de enviar as pragas. Advertiu Israel antes do exílio. Advertiu Jerusalém antes da destruição do templo. O princípio é, Deus sempre nos avisa a respeito da nossa condição. O pecado jaz à porta. Jesus vai também desenvolver essa mesma compreensão, né, como eu já antecipei aqui, no texto de Mateus 5:22, quando ele diz, todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, Jesus Cristo também mostra que, antecipadamente, nós somos conduzidos à lembrança de que o pecado jaz à porta. Nós somos passíveis de ira, de inveja, de ressentimento, de maledicências, de orgulhos, etc. Contudo, cabe a nós dominá-lo. Tiago também vai mostrar esse mesmo movimento do pecado, lá naquele texto bastante rico do capítulo 1, versículos 14 e 15, quando ele diz assim, cada um de vós é tentado em sua própria cobiça. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Repare, então, que o pecado ele possui um processo de amadurecimento, de desenvolvimento. Ele nunca permanece pequeno, ele vai sempre crescendo. Aquilo que parece, às vezes, apenas um ressentimento simples, um desgosto, uma pequena mágoa, acaba amanhã se tornando numa destruição. E é interessante, né, porque nós temos a tendência, hoje em dia, de banalizar esses pecados interiores. Por exemplo, os irmãos sabem que dificilmente alguém ele é disciplinado, por exemplo,
por pecados como orgulho, como inveja, como amargura, como ressentimento. Às vezes, conversando com alguns irmãos, nós percebemos claramente que o que está no coração daquele irmão é ressentimento a respeito de alguém, a respeito da sua própria família, esposa, esposo, ou mesmo a respeito de alguém da igreja. Você conversa com o irmão da igreja num aconselhamento e você percebe claramente que o pecado dele é o orgulho. Você percebe que o pecado dele é a amargura. Pessoas que vivem com esses pecados, que muitas vezes são confundidos com traços de personalidade, mas não são. E muitas vezes nós, então, acabamos permitindo que estas coisas elas cresçam em nossos corações. Às vezes, um ressentimento que eu tive lá atrás com alguém acaba, ao longo do tempo, evoluindo, desenvolvendo, amadurecendo, até chegar um momento em que aquilo, de fato, se torna um homicídio, como eu disse, não necessariamente físico, mas um homicídio no sentido de você causar o mal ao outro, destruí-lo. E o potencial destrutivo do pecado, portanto, ele nunca deve ser banalizado, meus irmãos. O pastor e pregador John Owen, ele escreveu uma frase que muitos, inclusive, publicam, né, nas redes sociais, uma frase muito famosa em que ele disse: mate o pecado ou ele matará você. Mate o pecado ou ele matará você. De fato, essa frase ela resume bem não só a história de Caim, mas a nossa própria história, né? O pecado que Caim recusou enfrentar se tornou o senhor da sua vida. Quer dizer, o pecado, primeiramente, ele dominou os afetos de Caim, para depois dominar as suas decisões e, finalmente, dominar as suas mãos. Então, o pecado sempre nasce primeiro nos afetos, naquele lugar profundo, que nós, às vezes, não conhecemos, mas ali está sendo produzido o pecado. Depois, ele evolui para as nossas decisões. Você toma decisões com base naqueles afetos que estão desordenados. E, finalmente, as suas obras, aquilo que você faz, as suas mãos, as suas palavras. Aqui há uma observação muito importante no texto, que é a repetição da expressão seu irmão. Os irmãos podem perceber que aparece aqui várias vezes a expressão irmão. Veja, por exemplo, versículo 8, né? Disse Caim a Abel, seu irmão. Depois, no finalzinho ainda do 8, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão. Depois Deus pergunta, né? Teu irmão, versículo 9. Depois ele responde, meu irmão. Versículo 10, a voz do teu irmão. Versículo 11, o sangue de teu irmão. E por aí vai, né? Então, essa repetição no texto bíblico é sempre importante. Sempre que uma expressão ou uma palavra repetir diversas vezes, os irmãos fiquem atentos, porque a narrativa quer mostrar alguma coisa. E nesse caso aqui, o que Moisés quer dizer, ou a insistência de Moisés, é exatamente lembrar que Abel não era alguém estranho a Caim, ele era irmão de Caim. E por que isso é tão importante? Porque, repare, a queda ela continua aprofundando a ruptura que aconteceu lá em Gênesis 3, que é, primeiro, a separação entre Deus e o homem, depois a separação entre marido e mulher, e agora a separação entre irmãos. Veja a sequência, a cadeia dentro da estrutura social, da estrutura familiar. Primeiro o problema com Deus, depois o problema entre Adão e Eva, marido e mulher, e agora o problema entre Caim e Abel, irmãos, né? Irmãos de sangue, irmãos, de fato, ali ligados, né, pela consanguineidade. O Herman Bavinck, teólogo que eu cito bastante aqui, ele observa que o pecado ele destrói simultaneamente todas as relações fundamentais da existência humana. Primeiro a relação com Deus, depois a relação consigo mesmo, que é a questão da psique, né? Que é a aceitação de si mesmo, depois a relação com o próximo, quer dizer, a aceitação do próximo, e depois a relação com a criação. E é interessante, porque quando nós olhamos esses episódios de violência, né, como o caso de Ruanda, por exemplo, que eu citei aqui, e eu disse aos irmãos, as pessoas que estavam envolvidas naqueles assassinatos eram vizinhos, eram amigos de infância, eram irmãos da igreja, né? Então, os homicídios, eles revelam, em geral, especialmente nos genocídios,
essa desumanização que vem crescendo durante anos, né? A gente vê, por exemplo, nessas grandes guerras em que pessoas elas entregam o outro, elas matam os outros, né? Simplesmente por processos ideológicos que são construídos ali, por questões de compreensão, né? De maneira que um compreende de um jeito, o outro compreende de outro, e ambos se tornam então inimigos, e um se levanta contra o outro para matar. Afinal de contas, é assim que se fazem as guerras, né? Tiago chega a dizer que as guerras nascem exatamente por isso, porque existe essa cobiça, existe essa relação de poder, existe esse processo de um desejar ser senhor do outro, né? Que é exatamente a consequência principal do pecado. Caim aqui, ele não percebe, ou ele percebe, mas ele não dá o devido valor, ele banaliza o pecado no seu coração, né? A maneira como o pecado vem crescendo no seu coração, e ao invés de se arrepender deste pecado e de buscar reconciliação com Deus e, posteriormente, com Abel, ele então se levanta contra o seu irmão. E é interessante também que logo após o crime, né, Deus ele toma a iniciativa. Aliás, isso é um fator recorrente na Escritura. Deus sempre chega primeiro. Nunca é o homem quem vem primeiro. Deus sempre procura o homem. Lembra que quando Adão caiu, foi Deus quem foi até ele e disse: onde estás? E ele então estava ali escondido porque ele havia fugido de Deus. Aqui, da mesma maneira, Caim comete o crime e, obviamente, ele não quer que Deus saiba desse crime. Mas Deus se aproxima e diz: onde está teu irmão? É claro que Deus sabia onde estava Abel, mas a pergunta aqui ela incomoda, né? Porque é uma pergunta da qual Deus sabe a resposta e, supostamente, a ideia aqui é Deus exatamente testar o coração. Veja que é a mesma pergunta, com outras palavras, que Deus fez a Adão, porque a Adão Deus disse: onde estás? É lógico que Deus sabia onde Adão estava, mas o que Deus queria é que Adão, por ele mesmo, reconhecesse o seu pecado e se apresentasse diante de Deus. Imagine alguém que cometa um crime e que não precisa ser buscado pela polícia. Ele mesmo se apresenta diante dos policiais e diz: olha, eu cometi o crime, né? Mas geralmente não é assim que ocorre. Geralmente a pessoa comete o crime, se esconde, foge, e os policiais têm que ter todo o trabalho ali, né, de buscar aquela pessoa. Aqui, repare que é o mesmo padrão, né? O pecado ele sempre faz com que alguém se afaste das autoridades ou se afaste da lei. O que Caim estava fazendo era se afastando da lei. E pior do que isso, né? Caim quis fazer de Deus um tolo. E, obviamente, esta é uma das blasfêmias mais duras, né, diante de Deus, que é não reconhecer exatamente o senhorio de Deus sobre toda a existência. Deus pergunta: onde está teu irmão? Onde estás? Né? Assim como ele perguntou. Mas veja a resposta de Caim, como foi uma resposta dura e uma resposta bastante ofensiva a Deus. Ele diz: não sei. É claro que ele sabia. Primeiro, ele mente, né? Porque ele sabia. Segundo, ele acusa Deus. Ele diz: acaso sou eu tutor do meu irmão? É como se ele estivesse dizendo: é o Senhor que deve saber onde ele está. É o Senhor que deve cuidar dele. Foi o Senhor que o fez. Então, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas veja, essa resposta ela revela exatamente o estágio avançado da corrupção humana. Porque, além de mentir, Caim está rejeitando a sua responsabilidade para com o seu irmão. O que é que nós temos aqui? Bom, vários pecados, né? Talvez o principal deles, o egoísmo, que é quando alguém centra, né, a sua própria vida em si mesmo. O egoísmo aqui, ou o egocentrismo, torna-se uma filosofia de vida. O ser humano, no pecado, ele acaba se esquecendo de todo o resto, ele pensa apenas nele. O pastor Donald Carson, né, já até contei essa história aqui para os irmãos, essa ilustração, na verdade. O pastor Carson ele brinca dizendo que uma das formas de nós sabermos o quanto nós amamos a nós mesmos é quando nós tiramos fotos, né? Se você tira uma foto, um álbum de casamento, um álbum de formatura, por exemplo, e alguém mostra para você, quem é que você procura primeiro? Você, né? E ele usa esse exemplo para mostrar o quanto nós somos preocupados com a nossa própria imagem, o quanto nós somos preocupados conosco mesmos, né?
E é exatamente isso. O pecado, ele gerou esse afastamento de Deus e do outro e esse centramento em si mesmo. Interessante que o próprio Antigo Testamento, né, mostra o contrário. Levítico 19:18, por exemplo, diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Depois Paulo, né, lá em Gálatas, diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Filipenses, Paulo diz que nós devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. Só que o pecado, ele sempre nos transtorna isso, dizendo, por que eu devo cuidar do outro? Por que eu devo cuidar do próximo? O que eu tenho a ver com a vida de fulano de tal? E aqui Caim está sendo exposto, portanto, ao seu pecado principal, que é a rejeição de Deus e a rejeição do próximo. Depois, o texto segue nos versículos 10 e 12, mostrando que Deus ouve, irmãos, o sangue daqueles homens que são inocentes, ou que alguns outros homens maus tentam silenciar. Essa talvez seja a maneira mais esperançosa, né, de nós pensarmos na forma como Deus julgará o mundo com justiça e com equidade. Porque nós temos tantos casos de pessoas inocentes que são mortas de maneira cruel mesmo e sem qualquer explicação, não é? Por causa do egoísmo de homens. Quem, por exemplo, não se lembra da história de Susanne von Richthofen, né, que matou seus pais juntamente com o seu namorado e o irmão do namorado, né, os irmãos cravinhos ali, apenas por uma questão de dinheiro, uma questão de herança. E, aliás, a Susanne ficou presa, né, acho que durante 20 anos, a sentença, mas ela já está em liberdade, e ela está completando agora, acho que 30 e poucos anos. Então, tem a vida toda ainda pela frente, né, mesmo tendo cometido esse crime tão cruel de matar os pais. E há muitos outros casos, né, não só no Brasil, mas fora também, de crimes que são cometidos contra pessoas que são absolutamente inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a situação e que foram simplesmente mortas, né, por causa do egoísmo, por causa da cobiça, por causa do interesse próprio de pessoas más. Então, os versículos 10 e 11 mostram isso, né? A resposta de Caim aqui, veja que ela não encerra a conversa. Deus poderia simplesmente ter parado por aqui, quer dizer, ele disse, eu não sei onde é que ele está, eu não sou tutor dele, não tenho nenhuma responsabilidade sobre ele, demonstrando aqui o seu pecado. Mas a conversa com Deus nunca termina na nossa desculpa, né? Deus sempre quer expor o nosso coração ao fracasso do nosso pecado. Então, esse trecho introduz aqui uma das declarações solenes de Deus, né? Deus diz assim, o que fizeste? O que você fez? Quer dizer, a pergunta de Deus é uma pergunta muito interessante, porque, de novo, Deus sabe o que Caim fez. Mas a questão é que Deus quer que Caim reconheça o que ele fez. E essa talvez seja a maior dificuldade de nós lidarmos com os nossos próprios pecados. E também com os pecados dos nossos irmãos quando vamos julgá-los. Porque a grande questão é, o que você fez? E é preciso que nós e aqueles a quem nós julgamos, como igreja, por exemplo, saibamos o que fizemos. Porque o reconhecimento do pecado ele passa exatamente por essa compreensão da lei. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, né, capítulo 3, verso 19 e 20, ele fala sobre isso. Ele fala que a lei expõe o pecado. Quer dizer, eu só sei o que é pecado porque a lei me disse o que é pecado. E, às vezes, o indivíduo ele tenta se desculpar com o desconhecimento da lei. E a gente sabe, inclusive até no nosso direito mesmo, no direito moderno, né, que o desconhecimento da lei não imputa nenhum tipo de inocência àquele que cometeu o crime. Então, eu não posso, por exemplo, cometer um crime e depois alegar para o juiz, dizer, não, eu não conhecia, eu não sabia que era crime, eu não sabia que furtar alguma coisa era crime, né? Eu não sabia. Não, o desconhecimento da lei não exime você do pagamento da pena, né? Ou da sua classificação como alguém que cometeu esse crime. Da mesma maneira, Caim está aqui sendo chamado ou convocado por Deus para reconhecer o seu pecado. O que você fez, rapaz? O que você fez?
E Deus, então, traz uma frase, que é uma das frases, como eu disse, né, mais impactantes da Escritura, porque isso terá... Os irmãos vão perceber que depois isso vai reverberar na frente, né, que é a questão do juízo pela morte, né, que é aquela grande discussão que nós ainda fazemos até hoje a respeito da pena de morte, né, se ela é bíblica, se é viável ou não. Aliás, nós chegaremos aqui nesse texto, né? Mas, por enquanto, fica a questão. Deus está dizendo, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Essa frase é muito importante, porque Deus não está buscando informação de Caim. Deus sabe o que aconteceu. Mas Deus está querendo confissão. Deus sabe que Caim matou Abel. Mas a grande questão é, o que você fez? Você reconhece a gravidade do seu pecado? E veja que o texto mostra que Caim permanece em silêncio. E é interessante, irmãos, que o silêncio diante da acusação de Deus, geralmente na Bíblia, não é um sinal de arrependimento. Geralmente o silêncio é sempre um sinal de resistência. Não estou querendo dizer com isso que quando você é confrontado, ou nós confrontamos alguém, e nós ou alguém ficamos em silêncio, que necessariamente não houve arrependimento. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que, geralmente, o arrependimento ele vem acompanhado de uma declaração pública de confissão. Então, um marido que peca contra a esposa, por exemplo, se ele, de fato, se arrepende do seu pecado, ele declara isso verbalmente, publicamente, à sua esposa. Se o irmão, por exemplo, ele peca contra Cristo, contra a igreja, ele procura reconciliar-se, ele declara isso também de maneira pública, de maneira audível, ele verbaliza este arrependimento. É o que nós, inclusive, consideramos no nosso código de disciplina como fruto de arrependimento, né? Então, às vezes, alguns pecados, como que alguém vai produzir um fruto de arrependimento, né? Às vezes é difícil. Por exemplo, um casal de namorados que mantém relação sexual antes do casamento e a moça se encontra grávida. Como nós vamos julgar o fruto de arrependimento? Porque o que é que eles podem fazer para desfazer o pecado? Não há como desfazer o pecado, né? Agora é seguir a vida, né? Mas qual é o fruto de arrependimento? É exatamente a declaração pública do reconhecimento do pecado, é a manifestação pública diante de Deus, diante da igreja, de reconhecer que houve um pecado e, a partir de agora, ajustar-se diante de Deus. Como? Por meio do casamento, por meio de uma família guiada pelo Senhor, por meio de outros filhos que venham também desta relação como bênção do casamento. Quer dizer, são os frutos de arrependimento que vão ali aparecendo na sequência do pecado. Alguns outros pecados é possível você restaurar. Por exemplo, você ofendeu alguém verbalmente. Você pode, obviamente, reconhecer o seu pecado, pedir perdão a esta pessoa. Se essa ofensa foi pública, dirigir-se também àqueles que estavam no momento, pedir perdão àquelas pessoas também pela ofensa, pela forma, etc. Tudo bem, você vai demonstrar ali o seu arrependimento, e este é um fruto de arrependimento. Mas como demonstrar o fruto de arrependimento no caso de um homicídio, por exemplo? Abel estava morto, Caim não tinha o poder de ressuscitá-lo. Deus poderia, se quisesse, mas Caim não tinha o poder. Então, qual é o fruto de arrependimento? É exatamente a confissão diante de Deus do reconhecimento do seu pecado. O sangue de Abel estava clamando. Esta expressão é muito interessante, porque clamor na Bíblia geralmente tem uma ênfase maior do que simplesmente um pedido ou uma oração. É como se fosse um grito. O sangue grita, né? Ou seja, enquanto aquela situação não for devidamente resolvida, a tensão permanecerá. Esta é a ideia do texto, né? E é interessante porque nós sabemos, né, pelo Antigo Testamento, sobretudo, por exemplo, em Levítico 17:11,
que o sangue ele representa a vida. E derramar vida inocente, ou derramar sangue inocente, significa, de acordo com a Escritura, desprezar a própria imagem de Deus. Lá no capítulo 9, né, que como eu disse, com a graça do Senhor nós chegaremos lá, o verso 6 diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, e aí vem a razão, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, o homicídio ele é sempre um desprezo à própria imagem de Deus, né? E o homicídio é, portanto, um dos pecados mais graves da Escritura, porque ele ataca, né, não somente o próximo, mas ele ataca esta criação, esta imagem de Deus que há no próximo. E é interessante, né, que a gente percebe, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 2, Faraó, ele oprimia o povo de Deus, né? Mas o texto diz que Deus ouviu o clamor do povo, quer dizer, o sangue do povo que estava ali, muitas vezes sendo derramado por causa da escravidão, né, cometida de maneira cruel por Faraó. Hoje nós temos alguns países, né, que derramam sangue, literalmente, de pessoas inocentes, né, geralmente países ligados às ditaduras, né, aos totalitarismos. São países que prendem pessoas inocentes, países que matam pessoas inocentes, inclusive cristãos, né, perseguem cristãos. Os irmãos sabem que, por exemplo, na Nigéria, geralmente, quase todo ano, 3.000, 3.500 cristãos são mortos na Nigéria, né? Ano retrasado, foi exatamente esse número, né? 3.300 alguma coisa, cristãos mortos. Então, basta você olhar, se você acessar lá o portal do Portas Abertas e outros canais também de missiologia, vocês vão ver o quanto o sangue do povo de Deus é derramado de maneira cruel, né, por pessoas que são inocentes e que são mortas por conta dos regimes, às vezes regimes religiosos, ditatoriais, ou mesmo regimes políticos, né, como no caso do comunismo, por exemplo, que matou muitas pessoas, né, e mata muitas pessoas no mundo, como alguns países, né, comunistas do passado. Basta você ler a história, por exemplo, contada por Fyodor Dostoiévski, né, que esteve ali no arquipélago Gulag, e você vai ver o quanto os cristãos eles também foram mortos ali, foram perseguidos, né, por causa do comunismo. Na Coreia do Norte também, Cuba e tantos outros países que, infelizmente, né, pelo fato de que a ideologia política nega a religião ou nega o próprio ser de Deus, esses crimes eles são cometidos com maior frequência. O que não significa dizer que em outros países isso não aconteça. Acontece também, mas, em razão da própria ideologia da negação de Deus, a gente sabe que no regime comunista, né, propriamente comunista, existe sim esta disposição, né, dos líderes de perseguir, sobretudo, o cristianismo. Nós temos, por exemplo, em 1 Reis também, Nabote, que teve o seu sangue derramado, né, de maneira injusta. O Senhor, inclusive, enviou ali Elias, né, para confrontar Acabe, porque Nabote foi morto por causa de um terreno. Apocalipse, né, também mostra, Apocalipse 6, os mártires sendo derramados ali, sendo mortos, né? Nós temos vários mártires na história da igreja, né? Vários. É o caso de Policarpo, por exemplo, que eu cito bastante aqui, né, para os irmãos. Policarpo, pastor de Esmirna, né, foi queimado vivo aos 86 anos. A Perpétua, uma senhora da SAF, que também foi morta, né, nesse mesmo período, amarrada num touro bravo, e esse touro saía batendo e dando coices e jogando para aqui e para lá. Mulheres, homens, crianças, né, mortos por causa da perseguição aos cristãos. Sempre foi assim, né? O sangue dos cristãos, o sangue dos inocentes. O ponto aqui é, Deus ouve o clamor dos inocentes, né? Então, essa é a esperança que nós cristãos temos, né? Deus ouve o clamor dos inocentes. De novo, eu cito aqui Calvino, ele comenta que Caim, ele imaginou que tivesse eliminado a única testemunha do crime, né? Isso é muito comum, inclusive hoje também, as pessoas tentam ocultar os corpos, né? Foi o que aconteceu com a Elisa Samúdio,
por exemplo, né, que até hoje não se sabe onde está, se está, onde está, né? Ninguém sabe. Então, há crimes, existem crimes de ocultação de cadáveres, né? Serial killers ao longo do mundo, ao redor do mundo, por exemplo, que escondem as suas vítimas e depois de muito tempo as perícias vão encontrando vários corpos, né? O que Caim quis fazer foi isso, foi ocultar um cadáver, que aliás é um outro crime, né? Ocultação de cadáver, além de homicídio de primeiro grau, qualificado, porque é contra uma pessoa, um irmão inocente, sem poder de reação. Além disso, ele também quis ocultar o cadáver, né? Mas é interessante que aqui nós não estamos diante da polícia, não há uma investigação da Polícia Civil aqui, não há um tribunal humano, mas pior do que isso, ele está diante do Criador de todas as coisas, né? E é interessante porque Davi, lá no Salmo 139, diz assim: para onde é que eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Quer dizer, a gente pode até se esconder da esposa, do marido, se esconder dos filhos, se esconder dos pais, se esconder da igreja, do pastor, dos presbíteros. A gente pode se esconder das pessoas e tentar ocultar os nossos cadáveres, os nossos pecados. Mas não dá para ocultar o cadáver do nosso pecado diante daquele que é Senhor do universo, né? Diante daquele que é o Criador. Então, o sangue clama da terra. Lá em Hebreus, irmãos, capítulo 12, verso 24, diz que os cristãos se aproximaram de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue, da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Interessante. O escritor aos Hebreus, então, reconhece que o sangue de Abel clamava por justiça, assim como o sangue de Cristo também, ele anuncia justiça. Então veja que Abel aqui se torna também uma referência cristológica, mostrando que o sangue inocente deste homem, derramado na terra, estava mostrando um sangue inocente que também se derramaria anos depois, muitos anos depois, em favor do seu povo. A terra tinha sido amaldiçoada por causa de Adão, versículo 17 do capítulo 3. E agora ela se torna testemunha contra Caim. Quer dizer, aquela mesma terra que deveria produzir alimento, ela se torna agora terra de condenação. Deus fala que quando você lavrar o solo, Caim, não te dará ele a sua força. Quer dizer, o trabalho continua existindo, mas agora ele perde a sua estabilidade. Quer dizer, a própria criação parece agora resistir ao homem. Os irmãos estão acompanhando aí esse desastre, né, na Venezuela, nos países, nas Filipinas, né, e outros países também, do terremoto, né, desse gravíssimo terremoto, Japão e outros países. O que a gente vê é que a criação ela está reagindo mesmo. Ela reage. Ela reage. Eu até vi um vídeo de um adolescente, né? Não é o profeta Miguel, não, mas é um outro profeta, esse venezuelano, falando sobre isso, mas, e curiosamente, embora ele tenha trazido, né, ali mas ele usou um texto muito interessante, né, porque ele disse mesmo que um terremoto atingiria, etc. E nessa época, né, as pessoas acabam divulgando muito isso, porque há uma exploração até comercial, né, em torno disso. Mas o texto bíblico que ele usou foi muito interessante. Ele usou o texto do profeta Isaías, mostrando que Deus haveria de castigar aquelas nações injustas e ímpias por causa dos inocentes, né, que estavam sendo perseguidos. E, obviamente, o texto de Isaías não tem nenhuma relação com o terremoto na Venezuela, mas o que o texto diz é que Deus ele pune o pecado. E por mais que demore a punição do pecado, uma hora a punição virá, né? Uma hora o castigo virá. De novo eu cito aqui Bavinck, que ele diz que o pecado jamais permanece restrito à esfera individual. Interessante isso, porque às vezes nós pecamos e pensamos que o nosso pecado é só nosso, e que isso não vai ter reflexo com outras pessoas, mas é um engano, meus irmãos. Toda vez que você peca, você está prejudicando o seu próximo. Você prejudica o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos.
você prejudica a igreja. Às vezes, alguns irmãos que são confrontados, eles dizem, não, mas vocês não têm direito de me confrontar, porque o pecado é eu que resolvo com Deus. Ele não sabe que o pecado dele está afetando todo o corpo. Lembra da metáfora do corpo? Nós somos um corpo. E você sabe muito bem que, se você bate o dedinho do pé na quina da mesa, o quanto o seu corpo sofre. Né? O dedinho do pé, que talvez... Mas a dor é lancinante, é insuportável. Né? Quer dizer, um membro do corpo, ele sofrendo, todo o corpo sofre. Uma dor de cabeça, né? Uma inflamação qualquer. Então, imagine, você pode ser o dedinho do pé da igreja. E se o seu pecado latejar, você vai prejudicar o corpo. Da mesma forma na sua casa, você que é pai, você que é marido, se você peca, se você deixa de cumprir as suas funções maritais, paternais, se você é esposa e deixa de cumprir as suas funções, se você é filho e desrespeita os seus pais, descumpre os mandamentos de Deus, pais em relação a filhos, criando os filhos com injustiça e vice-versa, filhos que se rebelam contra pais, membros de igreja que se rebelam contra a liderança, lideranças de igrejas que são autoritárias ou dominadoras, quaisquer relações pecaminosas, elas prejudicam não apenas aquele que comete, mas também aquele que, ou aqueles que estão em torno dele. Repare que o pecado de Caim, ele produz uma desarmonia em toda a ordem criada aqui. Né? Vai atingir a relação dele próprio com Deus, a relação dele com o irmão, como falamos, e agora a relação com a natureza. A própria terra, ela será abalada. Meus irmãos, há muito mais o que dizer neste texto, por isso eu vou encerrar aqui, né, por uma questão de tempo mesmo. Poderia falar aqui até emendar com o culto da noite, mas por uma questão de tempo, né, eu vou encerrar por aqui e vou considerar como primeira parte. E depois eu volto novamente a este trecho. Mas antes de encerrar, eu gostaria de voltar àquela ilustração. Talvez muitos irmãos aqui não se lembrem, né, deste caso que eu citei do genocídio de Ruanda. Você pode pesquisar depois na internet, há vídeos no YouTube, existem muitos relatos, né, de historiadores e sociólogos a respeito disso. Mas é interessante, o que eu gostaria de mencionar é que a violência naquele caso ali não apenas matou as pessoas, mas os documentários mostram que Ruanda, até hoje, sofre por causa das famílias que foram destruídas, a economia do país, que praticamente não existe, a agricultura, a confiança social, ninguém confia em ninguém, né? Uma memória do povo que foi completamente destruída. Então, qual é a ideia ali? Ou por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar que o pecado ele sempre deixa um rastro muito maior do que nós imaginamos. Muito maior. Às vezes, nós pecamos e pensamos, isso foi um pecado simples. Não. O pecado deixa rastros. Muitas vezes nós, como pastores, presbíteros, aconselhamos alguém que já tem muito tempo de vida e a pessoa remete ou volta a uma situação lá no passado para talvez justificar uma situação presente. E quando você vai perceber, você vai ver que isso tem a ver com um rastro de pecado que foi deixado. Às vezes uma criação mal feita, às vezes um pecado lá atrás que não foi confessado, às vezes uma crise que aconteceu e que não foi tratada e que isso vai levando e vai produzindo frutos de ressentimento, etc. Então, a Escritura mostra exatamente isto, né? Que se nós não matarmos o pecado, ele nos matará. Concordando aqui com Joe Owen. E é essa a primeira mensagem que eu queria deixar para os irmãos, né? Se nós não matarmos o pecado, ele vai nos matar. Não trate o pecado como algo simples, como algo... Não banalize o pecado. O pecado ele promete muita coisa, mas ele entrega morte, ele entrega destruição.
Quando você for tentado ao pecado, pense nas consequências, né? Eu já até disse também isto aos irmãos aqui algumas vezes, como que Deus, pela graça dele, ele nos protege de pecar, né? Às vezes, você está numa situação, num contexto, e a tentação vem, e de repente Deus coloca ali aparece alguém, ou aparece uma mensagem, alguém envia para você uma mensagem, ou alguém aparece, ou você se lembra de algo que protege você contra o pecado, né? E eu me lembro de um amigo que ele contou certa vez, ele viveu um tempo muito difícil envolvido com o uso de entorpecentes, etc. E ele disse que uma vez ele saiu, né, para fazer uso, mas ele ficou muito mal, assim, ele deu aquela reviravolta, assim, meio aquela crise, né? E ele disse que sentou assim num lugar e ficou pensativo ali durante um tempo, e sem entender o que estava acontecendo. E quando ele voltou para casa, quando ele abre a porta, a mãe dele está de joelhos, orando por ele. E ele, inclusive, ouve, quando abre a porta, ela falar o nome, falar para protegê-lo. Essa irmã está viva até hoje, é a esposa de pastor, o pastor já faleceu. Mas isso mostra a história, né? Como que Deus ele age por meio da oração de alguém, por meio, como eu disse, né? Alguém de repente chega ali e controla a sua cobiça, uma mensagem que você recebe. Quer dizer, lembre-se, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado vai estar sempre aí. A tentação ela estará sempre presente, sempre baterá a porta. Mas você pode dominar. E graças a Deus, meus irmãos, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6 de Romanos, mostrando que nós podemos vencer o pecado. Antes nós não podíamos, por causa da nossa disposição de não ser pessoas transformadas. Mas hoje, regenerados, nós podemos vencer o pecado. Então, esta é a graça que nós temos. Você é capaz de resistir ao pecado. E por isso o texto diz, resista ao diabo e ele vai fugir de você. O pecado, ele é cruel, perigosíssimo, mas nós temos em Cristo a capacidade de não pecar. E se pecarmos, o que diz João? Temos um advogado junto ao Pai. Se pecarmos, não façamos como Caim, mas ao contrário disso, arrependamo-nos de coração, encontremo-nos com o Senhor e produzamos frutos de arrependimento. Que Ele então nos abençoe, meus irmãos, nesta manhã e nos ajude a entender este texto tão rico, tão profundo e tão desafiador da palavra do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, aqueles irmãos que puderem. Depois nós vamos receber a bênção, o amém, e aí eu vou conduzir os irmãos na sequência dos nossos trabalhos aqui. Senhor Deus, muito obrigado pelo culto que estamos prestando ao Senhor nesta manhã. Nós queremos, ó Deus, sobretudo, que a Tua palavra possa penetrar nosso coração a tal ponto de não pecarmos contra o Senhor. Sabemos, ó Deus, que infelizmente ainda neste mundo o pecado insiste em nos conduzir para distante do Senhor, distante das pessoas, distante até de nós mesmos. Mas nós sabemos também que a Tua graça ela nos fortalece para vencermos, lutarmos e vencermos o pecado. Então a nossa oração nesta manhã é que o Senhor nos dê, ó Deus, cada vez mais desta graça, para que sejamos, ó Pai, fortalecidos em Ti. Quando a tentação vier, quando o pecado morar à nossa porta, bater à nossa porta, que saibamos dizer não, que saibamos resistir, não permitindo, ó Deus, que o pecado entre em nossa casa, em nosso coração. Ó Deus, que o Senhor fortaleça cada um aqui dos meus irmãos, a mim e aos meus irmãos, para que tenhamos, ó Deus, este ânimo
de lutar contra o pecado. E caso, ó Deus, percebamos o pecado claro, evidente, contra o qual nós temos lutado, mas muitas vezes não temos conseguido resistir, não temos conseguido dominá-lo, que o Senhor também nos conceda graça para que imediatamente nos arrependamos, para que o Senhor mesmo, pela tua graça, nos fortaleça para o arrependimento e para reconstruirmos uma vida com o Senhor. O fato é que nós não queremos que o Senhor permita que fiquemos, ó Deus, com uma vida ou vivendo em pecado, permitindo que o pecado nos domine. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não permitamos que o pecado faça morada em nossas cabeças, em nosso coração. Fica conosco, Pai, ao longo deste dia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Irmãos, hoje nós temos uma dinâmica diferente. Nós não teremos separação das classes, até por isso mesmo eu até me senti mais confortável para seguir um pouquinho no tempo aqui, né? E eu vou explicar aos irmãos como nós vamos fazer. Antes, porém, nós estamos recebendo aqui esse convite maravilhoso. Alguém suspeita de quem é? Eles falaram que quem acertar vai ganhar um bombom a mais, né? Então nós recebemos aqui com muita alegria, né? Maria Eduarda e Henrique Lucas, juntamente com seus pais, reverendo Ellison, in memoriam, e a dona Adriana, e Denilson e a dona Adriana, né? Duas Adrianas aí nas vidas dos nubentes, né? Convidam para a celebração do seu casamento, que será realizada sábado, 5 de setembro. Então, guarde essa data, né? 5 de setembro, às 16 horas. Olha que horário maravilhoso, hein? É bom mais cedo, dá para curtir muito. Aqui, na nossa igreja. Então, será o casamento, né? Já sem a pilastra no centro, né? A noiva vai poder entrar, né? Então, estamos todos convidados. Nós vamos pedir depois ao diácono Henrique para fixar ali no quadro. E que bom, graças a Deus, né? Que venham mais casamentos e que venham mais filhos também, né? As famílias são sempre bênçãos do Senhor, né? E louvado seja Deus por isso. A gente fica muito feliz, viu, Duda e Henrique? Deus abençoe vocês, né? Desde já e para todos sempre, né? Que vocês possam realmente ser uma família abençoada por Deus e continuar sendo, né, bênção e fruto também na vida dessa igreja. Parabéns. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar 5 minutinhos para que os irmãos possam, né, ir ao banheiro, tomar uma água, uma coisa assim, e depois nós vamos voltar. E a lição da escola dominical vai ser sobre o sermão. Olha que legal. Então eu vou lançar algumas questões aqui, algumas perguntas sobre o sermão, né? E aí a gente vai discutir aqui o sermão. É uma maneira de nós fazermos aquilo que os irmãos do passado faziam, né?
que era exatamente usar o sermão dominical para, durante a semana, estudar, né, a palavra do Senhor. Então, vou dar aí 5 minutinhos e aí a gente volta, tá bom? Para continuarmos aqui o nosso aprendizado.